Fala galera do Agro Descomplica. Hoje vamos dar início a mais um vídeo da série Minitab e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer análise de agrupamento. A análise de agrupamento ela é uma análise que é utilizada quando eu quero separar grupos, né? Por exemplo, no exemplo que eu tenho aqui para vocês, eu tenho aqui 13 biodiesels e eu quero saber se esses biodiesels eles formam grupos, se ele tem característica que permita que 2 ou 3 biodiesels se diferenciem dos demais e ele forme um grupo ali que tenha características específicas só dele que os demais não têm. Para isso eu avaliei algumas variáveis aqui, né? Mais especificamente 8 variáveis. São elas a temperatura inicial, que é a temperatura inicial do combustível pouco antes dele entrar no motor para fazer a combustão, a temperatura de retorno, que é a temperatura depois que o combustível volta do motor. Nem todo o combustível é consumido e o que retorna eu medir a temperatura. Medir o consumo horário volumétrico, o horário ponderal e o específico. E medir também a densidade na entrada, antes dele entrar para a combustão, e na saída com o combustível que retornou. E medir também a temperatura a 20 graus Celsius, que é uma recomendação dos órgãos que fiscalizam isso. E aí eu quero saber se quando eu avalio todas essas variáveis em conjunto, eu consigo separar grupos que tenham características específicas. Por exemplo, um determinado grupo ele caracteriza pelo alto consumo. Será que eu tenho um grupo que tem essas características? E aí a análise de agrupamento ela é a mais recomendada. Para isso existem duas análises de agrupamento, a não hierárquica e a hierárquica. Aqui a gente vai trabalhar hoje, mais especificamente, a análise de agrupamento hierárquica e vamos aprender a construir o dendrograma que facilita a visualização da separação desses grupos. Então eu tenho aqui os meus biodiesels, separei aqui, cada biodiesel eu vou chamar de objeto a partir de agora e eu tenho também minhas variáveis, temperatura, como eu já falei, temperatura inicial, temperatura de retorno e tem as outras, 8 variáveis. E eu tenho as médias, organizei a minha tabela. Se você quiser, você pode organizar essa tabela nesse modelo no Excel, quando você estiver coletando os seus dados. E posteriormente você pode estar inserindo no programa sem precisar digitar. Nos meus vídeos anteriores, os primeiros vídeos da série Minitab, eu explico como você fazer isso. Caso você tenha interesse, é só voltar e rever os primeiros vídeos da série que você vai descobrir como fazer isso para não ficar tendo que digitar número por número. Uma vez que você já está com a tabela pronta aqui, você pode vir aqui na aba Estatística, clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir uma série de opções e você vem aqui em Multivariável. Aí ele vai abrir uma série de análises aqui, uma aba com uma série de opções de análises na sua direita. Você vem aqui em Análise, em Cluster Observações e tem também Cluster Variáveis. Se você fizer pelo cluster variáveis, você vai plotar o seu dendrograma e você vai fazer análise com as suas variáveis. É o que vai aparecer e não os seus objetos. E não é isso que a gente quer que apareça os objetos. Então vamos usar a cluster observações. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai me abrir aqui essa janela que eu vou precisar fazer algumas configurações para produzir o nosso dendrograma e fazer a nossa análise de agrupamento. Primeira coisa, eu vou precisar selecionar todas as minhas variáveis que eu escolhi para representar os meus grupos. Então, vamos aqui selecionar todas. Pronto. Feito isso, eu vou precisar selecionar qual é o método que eu vou fazer para ligar esses grupos, né? Existem alguns métodos. O programa, ele sempre vai me dar esse método completo, né? Que mais especificamente em outros vídeos eu vou falar mais sobre o que é cada método. Porém, cientificamente, a maioria dos trabalhos, eles utilizam esse último método aqui, o método ART, que é o mais utilizado e mais recomendado pelos cientistas. Nos próximos vídeos, quando eu explicar, vocês vão poder entender o porquê, né? Mas o importante agora é que a gente vai utilizar esse também. Ok. Outra coisa que a gente vai precisar selecionar é qual vai ser a forma da gente mensurar a distância. A literatura fala que a distância mais recomendada para esse tipo de análise é a distância euclidiana, a mais representativa. Todos os pesquisadores, aliás, quase todos os pesquisadores, em um consenso,
eles dão preferência a esse tipo de distância. Então, o próprio programa ele já seleciona essa distância para a gente. E outra coisa que a gente vai precisar fazer também é marcar aqui a opção padronizar, né, as minhas variáveis. Por quê? Quando eu padronizo, eu garanto que todas as minhas variáveis elas tenham, por exemplo, o mesmo peso. Se não, por exemplo, no caso aqui que eu tenho valores de 360, quando eu comparar com valores que eu tenho 13,9, 14, vai ficar uma coisa desnecessária. Então, quando eu padronizo, eu garanto que eu tenha o mesmo peso em todas as variáveis para o determinado atributo. Por exemplo, se eu comparo uma variável em que o valor dela é 13 e a outra é 360, se eu não padronizar, certamente aquela variável que tem 360, ela vai ter um maior peso em relação à outra. E quando eu faço a padronização, eu equilibro e garanto que as duas têm o mesmo peso. Ok? Então, é isso. Vamos padronizar os nossos dados. Já marcamos. Outra coisa que a gente vai precisar marcar também aqui é sinalizar que a gente quer que ele mostre o dendrograma. Então, a gente vai marcar aqui e mostrar o dendrograma. Pronto. Feito isso, você pode vir aqui na aba customizar, caso você queira, e customizar o seu dendrograma. Pode colocar, por exemplo, o título, caso você tenha interesse. Não é o nosso caso. Então, não vamos utilizar essa opção. Você pode vir aqui agora e clicar em OK. E aí, o programa ele já vai calcular e fazer o nosso dendrograma, né? Fazer a nossa análise de agrupamento. E aí ele plota esse gráfico aqui. Aqui, né, antes de começar a falar do gráfico, ele está nos dizendo que a gente tem 13 observações, está dizendo que a nossa soma de quadrado é 96, que a maior distância, a média entre a distância dos centroides é de 2,54 e que a maior distância entre os centroides é de 4,35. Okay? Voltando aqui ao dendrograma, ele está nos falando aqui, né, na parte título, que a gente utilizou o método de ligação WART, que a nossa distância foi euclidiana. O que acontece? O nosso dendrograma ele está dando nosso eixo Y aqui, ele está nos dando a similaridade, mas não é uma coisa que a gente vê normalmente nos trabalhos. Então a gente pode vir aqui, dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir uma janela e vai nos dar a opção de escolher mostrar as distâncias e não a similaridade. A gente clica aqui na opção distância e dá um OK. Ele já altera o gráfico e já passa a mostrar as distâncias euclidianas, né? A distância entre um centro de um grupo e outro. O que a gente observa aqui? Como que a gente faz para dividir os grupos? De imediato eu já consigo separar em 3 grupos. Aqui um grupo, aqui outro grupo e aqui outro grupo. Qual é o segredo que você utiliza para separar? Normalmente recomenda que você utilize a maior linha possível, que não seja cortada por uma linha transversal. Nesse caso aqui, se a gente observar, a gente tem essa linha aqui, né, que não é cortada por nenhum, e tem essa linha aqui. Mas como a regra diz que não seja ou que seja cortado o mínimo possível, tem o mínimo de corte por linhas transversais, então a gente pode escolher essa linha aqui, né? Ela é a maior e ela só é cortada por essa outra linha aqui. Então é o mínimo possível ou não ser. Então a gente vai optar pelo mínimo possível. No caso a gente consegue separar os grupos. Aqui tem um grupo, aqui a gente separa outro grupo e aqui a gente separa outro grupo somente com 3 objetos ou 3 biodiesel. Um defeito do Minitab é que ele não plota os grupos. Se vocês observarem na minha tabela, eu coloquei aqui siglas, né, para identificar qual era o grupo. Ele não plotou essas siglas, não tem como plotar, ele não faz isso. Ele plota os números, né? Ou seja, esse número 1 aqui representa o meu biodiesel lá do grupo 1. Então, se eu vim aqui, eu só consigo olhar. Quem é o meu biodiesel do grupo 1, 2 e 3, sequência? Tem aqui, ó. O de amendoim, etílico destilado, o de amendoim etílico filtrado e o de girassol etílico filtrado. Então, eu sei que esse grupo aqui, né, esses 3 biodiesels, os 3 primeiros, eles têm características em comum só deles, que pelo método de agrupamento hierárquico, me permitiu separar ele em um grupo, distinto dos demais.
E aqui eu tenho os demais grupos, aí eu só vou olhando, né? Qual é o grupo 4, 13, 8, e aí eu vou conseguindo identificar. Para que facilite a identificação, como você vai ficar aqui com números no seu eixo Y e não as suas siglas, você pode criar uma tabela, né? Seja lá na sua dissertação, TCC, tese ou artigo, e você pode identificar o número do grupo. Dizer, por exemplo, número 1 é o biodiesel assim, assim, no meu caso. Número 2 é o biodiesel assim, assim. Então, quando a pessoa olhar o número 1 aqui, olhar na tabela, ele vai conseguir identificar qual é o objeto. Ok? Então, é assim que a gente interpreta e discute. Então, a gente tem 3 grupos, né? E a gente fez o corte aqui, mais ou menos, pode-se dizer que a gente fez o corte mais ou menos na distância euclidiana de 7, por exemplo, e separou em 3 grupos. Só que a gente já fez o dendrograma, certo? A gente já separou, mas o nosso gráfico aqui, ele não está com características aceitáveis pela maioria das normas das revistas ou de TCC, de dissertação. A gente vai precisar alterar, por exemplo, algumas coisas. Você pode alterar tipo de letra, colocar tudo em português, que ele já plota algumas coisas em inglês, e vai poder alterar também tamanho da fonte da letra, se caso você achar que está pequeno. Vamos poder alterar, por exemplo, esse fundo do gráfico aqui, que é uma característica do Minitab, plotar o fundo cinza, mas a gente pode colocar com o fundo branco. Primeiro passo, para a gente colocar o fundo branco aqui, você vai clicar, dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, né, em qualquer área da parte cinza aqui, do fundo cinza. Ele vai abrir uma aba e aqui a gente vai poder alterar o fundo do nosso gráfico. Outra coisa também é que ele está configurado para quando você der um print nesse gráfico, né, se fizer um Ctrl+C e levar ele para um programa de edição, o Word, por exemplo, ele vai sair com a borda lateral em torno do gráfico. E algumas revistas não aceitam isso. Então, nessa opção aqui que a gente acabou de abrir, você já pode configurar isso para fazer com que essa borda ela desapareça. Então, vamos aqui na primeira opção, vamos configurar para que o fundo do gráfico fique branco e não mais cinza. Você vai desativar o modo automático clicando na segunda opção aqui. Já desativamos o modo automático e ativamos a outra opção. Aqui, no tipo de gráfico, é como você quer que o seu gráfico seja. Se quer que ele seja preenchido, ele vai aparecer, mas dificilmente você vai escolher outras opções. Então, aqui o programa já é a mais recomendada. Outra coisa, você vem aqui e vai selecionar a cor do fundo do seu gráfico aqui. Então, você veja que ele está na opção automática e está automática é a opção cinza. Então, você vai vir aqui e vai clicar na opção branco, né? Você já selecionou para que o fundo seja branco. Quando der OK, ele já vai configurar. Outra coisa que você vai vir aqui na parte de bordas, vai desativar a opção automática, ele já vai ativar a opção para você alterar as bordas. Você pode vir aqui e mudar o tipo de linha que você quer, mas como a gente vai tirar, então não tem necessidade, só um caso caso você queira deixar. E você vem aqui, vai na opção tamanho da linha, caso você queira deixar, você pode aumentar a borda ou não. Mas no nosso caso que a gente vai tirar, você vai vir aqui na opção cor, tá automático, e você vai colocar ela branca. Então assim ela vai se misturar com o gráfico e não vai parecer que o gráfico tem borda. Então eu clico OK, uma vez que eu selecionei a cor branca, e o meu gráfico já está alterado, tá? Outra coisa, caso você não queira deixar essa linha aqui azul, as linhas do dendrograma, você pode vir aqui, dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, tá? E ele vai abrir essa opção aqui, você desativa a opção automática, você pode colocar o tipo de linha que você quiser, aumentar a espessura da linha, né? No caso está 2 aqui, você pode aumentar 3 se quiser, e colocar uma cor, né? Vamos supor que a gente queira colocar preto, né? Dá um OK, pronto, já altero o meu dendrograma para cor preto. Outra coisa que a gente pode alterar é o título dos eixos. Aqui está observações, eu não quero deixar isso, quero deixar sem título. Então você vem aqui, dá 2 cliques, né? Ele vai abrir essa opção. Você pode mudar a fonte, caso você queira deixar. Você pode aumentar o tamanho da fonte, caso você queira deixar, colocar um itálico. Ou no nosso caso aqui eu não quero deixar, então eu vou dar um deletar. Dou um OK, tiro e aumento. No eixo Y eu posso fazer a mesma coisa, né?
e colocar o título que eu quiser. Caso você queira fazer a mesma configuração e aplicar para os dois ao mesmo tempo, só basta você selecionar, por exemplo, aqui vamos aumentar o tamanho da fonte, vamos deixar negrito e vamos trocar para uma fonte Arial, por exemplo. Se eu quiser, eu posso aplicar aqui nos dois, ó, e ele iria aplicar nos dois se eu tivesse deixado o meu eixo Y. Tá? Então eu vou dar um OK, automaticamente ele já aumentou aqui, e se eu tivesse deixado o meu eixo Y, ele também ia aumentar no meu eixo. Aí, se eu tivesse deixado o meu eixo X com o título, ele iria aumentar o eixo X. Aqui no eixo Y, se você quiser, você pode aumentar os números também, né? Você vê que está muito pequeno. Então você vem aqui na opção, vai abrir essa aba aqui, e você vem aqui na opção fonte, né? Então veja que o tamanho está 9. Eu quero colocar eles em negrito, quero colocar um tamanho 12. A letra eu quero Arial. Eu posso preencher com cor também, né? A cor que eu quero colocar aqui. Se eu marcar um vermelho, os meus números vão aparecer em vermelho. Só que eu não vou marcar essa opção porque eu estou mexendo no, eu quero alterar os dois eixos ao mesmo tempo. Então, se eu fizer isso, vai mudar os dois eixos. Aí eu venho aqui, clico em aplicar, né, nos dois eixos e seleciono. Dou OK. Então, ele automaticamente já aumentou a fonte do eixo Y e do eixo X. Agora, eu quero mudar somente a cor da numeração do eixo X, para dar um destaque, né? Então, eu posso vir aqui, cliquei só no eixo X, ele me abriu isso daqui. Eu venho aqui na opção fonte, clico, venho aqui em cor, tiro o aplicar dos dois. O Minitab ele tem essa característica, se você der um comando, enquanto você não desligar o programa, ele vai ficar marcado aquele se você não voltar a desmarcar. Então a gente tira a opção aplicar nos dois, que eu quero que seja só no eixo Y, e eu vou marcar aqui uma cor, por exemplo, eu quero colocar um vermelho aqui para destacar. Então eu vou dar um OK. E aqui já está o meu gráfico também. Se eu quiser, eu posso tirar esse título também. Não quero deixar o meu gráfico com o título aqui. Quero deixar só essa parte aqui. Então, eu vou tirar aqui esse nome. Venho aqui, tiro o nome do endograma. Vou excluir. Dou um OK. E aí o meu gráfico já vai se autoajustando. Eu posso também alterar essas linhas aqui, ó. Vou dar um clique em cima da linha. E ele abriu essas opções. Então, eu venho aqui, vou em atributos. Venho aqui, desativo a opção automática, ativo a cor da linha aqui. Vou aqui, por exemplo, se eu quiser aumentar a espessura, mas eu não quero só mexer um pouco na cor. Então eu venho aqui, coloco preto, que está cinza, né? Aplicar em todos, então ele vai mexer, vai aplicar nos 4 lados, ao mesmo tempo do gráfico. Então OK, e ele já colocou aqui uma tonalidade preta em todos os lados do meu gráfico aqui, ó. Você consegue já perceber aqui como que ficou. Então, ele já ficou no formato que você já consegue publicar, por exemplo, na sua revista, colocar no seu TCC, na sua dissertação, tese, seja lá o que você estiver fazendo, tá? Então, esse é a forma de você fazer a análise de grupamento hierárquico e fazer o dendrograma e editar o dendrograma para deixar ele na forma mais publicável possível com o programa Minitab, ok? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se você não está inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aí que eu vou procurar responder todas, ok? Muito obrigado e até a próxima.